Os nossos irmãos do departamento infantil estão de parabéns aí pela organização, as crianças estão de parabéns, né, pelo empenho, né, que tiveram aí no preparo da cantata e na apresentação da cantata também, né? Até os voluntários, os atores, nível Hollywood, né? Vocês viram, né? Interpretação perfeita. Meus irmãos, queria que nesta noite nós tivéssemos um breve momento de meditação na palavra do Senhor, para pensarmos a respeito de Cristo Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 1, e nós leremos o verso de número 1, depois nós leremos o verso de número 14 e o verso de número 29. Nós normalmente nos concentramos em um versículo só e meditamos em um versículo, vários versículos, mas hoje nós vamos ver vários versículos aqui, 3 versículos que nos falam a respeito de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso, e o verso 14, e depois o verso de número 29. Assim diz a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso de número 14: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Verso de número 29: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos por esta noite tão alegre, tão especial, porque nós falamos a respeito de Cristo, e com os nossos talentos, com as aptidões que o Senhor nos deu, nós podemos proclamar ao mundo a respeito da salvação, a respeito da encarnação de Cristo Jesus. Pedimos a Deus que nesta noite, a falarmos a respeito do Natal, não nos esqueçamos do motivo do Natal, daquele que é o protagonista do Natal, Cristo Jesus, homem, Cristo Jesus, Deus, que veio nos trazer salvação. Senhor Pai, que nós oramos, pedindo a Tua orientação, a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente você saber a pessoa a quem você se dirige é extremamente importante. Você saber quem é a pessoa vai, talvez, mudar até mesmo a forma como você olha para essa pessoa, como você se refere a essa pessoa. Então você, às vezes, quando está diante de uma pessoa importante, que você considera importante, certamente você não trata ela com gíria, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas você se refere a ela de forma respeitosa. Certamente, quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos olhar de forma que Jesus seja tratado de fato como Ele é, de acordo com quem Ele é, e não simplesmente de como nós queremos tratá-lo, da forma como nós pensamos que Ele deve ser tratado. Esse texto aqui, o que eu li, esses versos, 3 versos, no início do Evangelho de João, que tem o propósito de dizer a respeito de quem é Jesus. E quando então as pessoas olham para Jesus, João tem a intenção de dizer: Ele não é qualquer pessoa, Ele não é simplesmente qualquer ser humano. Há algo mais em Jesus como ser humano que precisa ser olhado, e aquilo que Ele faz então de fato precisa ser observado. As suas palavras, as suas obras, aquilo que Ele representa, de fato não são aquilo simplesmente que é bonito, causa um exemplo, mas tem uma importância eterna e uma importância para todo o universo. Nós vemos aqui nesse verso 1, nos dizer a respeito de Jesus que Ele é Deus. Veja aqui, João escolhe a forma de se expressar em relação a Jesus, dizendo: no princípio era o Verbo, e ele se refere a Jesus como o Verbo de Deus. Continua aqui no verso 1 dizendo: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para nós a palavra verbo, dizer que alguém é o Verbo, talvez não tenha muito significado ou muita importância,
assim. A gente lembra logo das aulas de gramática, as aulas de português, e talvez aí a gente nem lembre das aulas de português e não saiba muito bem qual era o objetivo, qual era o propósito do verbo. Mas para o judeu que lia aquilo que estava sendo escrito por João, tinha muito significado e muito peso. Lá no Antigo Testamento, desde o início, desde o primeiro capítulo de Gênesis, João entendia que Deus então criou todas as coisas. E perceba que quando então Deus criou todas as coisas, Deus falou, disse Deus. Ao longo das Escrituras, então, a palavra de Deus, o Deus expressar alguma coisa, era algo extremamente importante. Só que não era simplesmente Deus falar por falar. Nós, às vezes, falamos alguma coisa e não acontece nada. Às vezes a gente expressa uma ordem, expressa uma determinação para um filho da gente e nada acontece. Ele não obedece. Às vezes nós expressamos o desejo, a vontade de fazer alguma coisa e nada acontece. Nós dizemos e simplesmente as coisas permanecem iguais. Mas quando Deus fala, as coisas acontecem, há uma ação da parte de Deus. Por isso então, quando João escreve aqui o verbo, ele tem a ideia de dizer, aquilo que Deus falou é justamente aquilo que faz com que haja uma ação e as coisas existam, o universo seja criado. As coisas então venham tomar de fato uma forma, porque Deus, aquele que tem todo o poder, falou. Mas veja aqui, ele se refere... Tem como trocar o microfone, André, por favor? Quando Deus então fala, Deus então faz com que essas coisas aconteçam, e aqui ele se refere então a Deus como aquele que fala, acontece, e Jesus Cristo é aquele que é colocado então como sendo aquele que faz com que as coisas de Deus de fato aconteçam. Veja aqui ele dizendo que esse verbo, que é Jesus, estava com Deus, ou seja, antes de que o princípio existisse, quem estava lá era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Quando todas as coisas então passaram a ser vistas, criadas, antes disso, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, estava ali criando também todas as coisas. E perceba aqui que ele fala a respeito desse verbo que é Jesus, que não estava simplesmente ao lado de Jesus, porque ele poderia ser também uma pessoa criada, como Deus criou os céus, criou os anjos, criou as pessoas. Deus poderia ter também criado alguém para estar do lado, mas o texto nos diz, não, esse que estava com Deus era de fato o próprio Deus. Portanto, a forma como nós olhamos para Jesus não pode ser simplesmente alguém como as outras pessoas. Ele era de fato aquele que era o próprio Deus. E às vezes nós não lembramos disso, nos esquecemos disso, de que esse Jesus que nós falamos a respeito de um bebê que nasce humilde, ele é Deus. E nós precisamos nos referir de fato a esse como sendo aquele que é o Criador, que falou e fez acontecer todas as coisas. Quando nós então olhamos para Jesus como sendo Deus, a gente então não pode diminuir Jesus, diminuir como se ele de fato não merecesse honra, glória, louvor, adoração. Não é simplesmente qualquer pessoa, mas é de fato aquele que merece todas essas coisas. E nós então nos apresentamos diante de Deus também para adorar a Jesus Cristo. Mas o texto de João aqui também, quando apresenta a Jesus Cristo, no verso de número 14, ele diz que esse verbo, que é Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse Deus que estava então pela sua palavra criando todas as coisas, é o Deus agora que veio até nós. Veja aqui como ele diz que Jesus então se fez carne. Quando ele diz que Jesus se fez carne, significa que ele tomou uma forma humana, se identificou de tal maneira conosco, então, que a mesma carne que nós temos, ou o mesmo corpo, ou a mesma constituição que nós temos, Jesus também tinha.
Da mesma forma como nós somos limitados, Jesus então, ao abandonar ou deixar a sua glória, abrir mão da sua glória como Deus, ele se porta agora como um ser humano também. Veja que as limitações como seres humanos que nós temos, Jesus também tinha. As limitações de muitas vezes nós nos cansarmos, sentimos dores, sentimos fome, nos entristecermos, todas as coisas semelhantes ou relacionadas aos seres humanos, Jesus Cristo também sentiu. Mas veja aqui o texto, como ele mostra que Jesus então é um verdadeiro ser humano, ele veio da parte de Deus para habitar entre nós. Essa palavra grega que é utilizada aqui no texto, era a mesma palavra que se utilizava anteriormente lá no Antigo Testamento para dizer que Deus mandou construir um tabernáculo no meio das tendas do povo de Israel quando eles estavam no deserto. Então Deus disse: construam um tabernáculo, eu vou habitar no meio de vocês. Esse Deus que vocês adoram não está distante de vocês, ele está habitando com vocês. Esse Deus então aqui, João diz, ele está no meio de vocês. A esse Deus que vocês buscam, que vocês desejam, a esse Deus então que é o Criador de todas as coisas, ele agora está na mesma forma como vocês e ele está entre vocês. Mas veja que não é simplesmente estar por estar, ele comunica graça e verdade e comunica então também a glória de Deus. Muitas pessoas então querem a graça, querem serem abençoados por Deus, muitas pessoas procuram a verdade, muitas pessoas procuram estar diante de Deus, mas o texto de João diz o seguinte: você quer graça, você quer conhecer a verdade, você quer glorificar a Deus, olhe para esse homem que se encarnou e nele você vai encontrar graça, nele você vai encontrar a verdade e nele você vai de fato encontrar a glória de Deus. Mas veja que tudo isso foi feito em um homem. Tudo isso que aconteceu, toda essa manifestação da parte de Deus aconteceu através de um homem. Não foi um ser espiritual que tinha de repente uma aparência de ser humano, mas quando alguém chegasse perto dele, não encontrava um corpo, simplesmente um espírito, e ele poderia então ali ser facilmente dito: não, você não é um ser humano, você é um espírito. Esse propósito de Deus, Deus quis fazer com que ele fosse revelado em um ser humano. Por quê? Porque lá no início, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, disse que Adão agora tinha a imagem de Deus. Deus criou homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Então o propósito de Deus de fato era imprimir nessa criatura uma característica que não havia em nenhum outro ser criado. Você pode olhar, de repente olhar para o chimpanzé e pensar que o chimpanzé parece um pouco com o ser humano, né? Parece um pouco então com aqueles então que podem andar, podem pegar as coisas, tem 2 braços, tem 2 pernas, mas não tem a imagem de Deus. Esse ser humano então recebeu a imagem de Deus, e quando Deus escolhe salvar esse homem, diz: é um homem criado à imagem e semelhança. Mas veja aqui ainda no verso de número 29, dizer que esse que encarnou, segundo o testemunho de João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem, Deus, ele tinha a missão de se apresentar então diante de Deus, diante dos seres humanos, e ser a ligação, ou a intermediação, ou o mediador entre Deus e entre os homens, para fazer com que de fato eles pudessem habitar. Mas nós não podemos estar diante da presença de Deus. Nós não podemos estar... O que está todo mundo olhando aqui? Uma ovelhinha desgarrada. Cadê o... Vamos agarrar a ovelhinha desgarrada. Nós então temos uma grande dificuldade em relação a Deus. Nós somos pecadores. Os pecadores então,
não podem se aproximar diante do Senhor, porque eles carregam uma culpa do seu pecado, e o seu pecado os distancia de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos de errado, toda transgressão da lei, todos os nossos maus pensamentos, todas as nossas más obras, tudo aquilo que nós fazemos de errado, nos separa diante do Senhor. Tem muita gente, então, quando pensa a respeito da morte, pensa o seguinte: não, mas eu vou estar diante do Senhor. Se eu morrer, eu vou diante de Deus, eu vou morar com Deus, eu vou estar com Deus, porque Deus é bom. Mas é engraçado que no final da vida ele lembra que é um Deus que é bom e que vai aceitá-lo, mas ele propositalmente esquece do que o separou de Deus a vida inteira, o seu pecado. Ou seja, quando é para falar a respeito dos nossos prazeres, dos nossos desejos, nós não queremos falar, nós não queremos saber a respeito de Deus. Nós queremos saber do que nós queremos, das nossas vontades, do nosso ego, da nossa maneira que nós queremos que tudo venha acontecer. Mas então nós nos esquecemos de que há um Deus justo, que é um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, mas é um Deus que veio então dizer: há algo de errado com o ser humano, que é o pecado, que nos separa de Deus, mas nos separa também dos outros seres humanos, daqueles que são semelhantes a nós, daqueles que são carne e osso como nós. E então apenas aquele que é Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, aquele que é carne semelhante a nós, ocupou então o lugar onde nós deveríamos pagar pelo nosso pecado. E veja que aqui João Batista, não João, o autor do Evangelho, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele é então aquele animal que lá no Antigo Testamento foi utilizado várias vezes para fazer mediação entre o povo de Israel e Deus na adoração do tabernáculo. Ele é o Cordeiro de Deus quando a morte viria a alcançar todos os primogênitos lá no Egito, mas um cordeiro foi morto para que a morte então não alcançasse o povo de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus, justamente como a profecia de Isaías diz, que foi levado mudo para o matadouro, sem abrir a boca, para que então ele carregasse o pecado de muitos. Quando nós então ouvimos as palavras de João a respeito de quem é Jesus, ele diz: não há outro meio de nós nos livrarmos do nosso pecado, a não ser que seja em Jesus, o homem verdadeiro, o Deus verdadeiro, e ele então é aquele que veio com a missão exclusiva de tirar o pecado. Nós então olhamos para o Natal, olhamos para Jesus, para a sua encarnação, sempre lembrando disso. Nós estamos falando de um Deus que não é como os outros deuses, que abandona a sua criação ou que espera que aqueles que o adoram façam alguma coisa. O Deus verdadeiro é aquele que vem ao nosso encontro, é aquele que então se identifica com as nossas fraquezas, com as nossas dores, e sabe que a maneira como nós vamos resolver os nossos problemas é justamente quando nós somos limpos do nosso pecado. Talvez muitos olhem então simplesmente para Jesus nesse Natal como algo a ser lembrado, uma data para reunir a família, para ter amigos ao lado, para ter momentos felizes, mas se esquece de que ao longo da sua existência, o pecado é aquele que tira justamente o sentido da própria vida, que destrói, que corrói, que nos separa de Deus, que nos separa dos outros semelhantes a nós. E Deus então no Natal, ou no nascimento de Jesus, nos diz, para que nós venhamos nos reconciliar com Ele, através do seu Filho, que nasceu e que foi levado à cruz do Calvário, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Que nesse Natal a nossa principal alegria seja: eu sou perdoado dos meus pecados através de Jesus Cristo. Eu tenho agora comunhão com Deus por causa de Jesus Cristo. Eu tenho aquele que agora está intercedendo por mim, que conhece as minhas dores, que me conhece, que sabe quem eu sou, porque Ele é um ser humano como eu também, Cristo Jesus. Que neste Natal nós verdadeiramente venhamos conhecer quem é Jesus. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pelo Teu Filho amado Jesus, que veio
a nos trazer a salvação, que veio da parte do Senhor para fazer com que nós, seres humanos, perdidos em nossos pecados, que não tínhamos como encontrar o caminho ao Senhor, que através de Jesus Cristo, da sua redenção, do seu sacrifício, nós conseguimos novamente estar diante do Senhor. Que o Senhor faça, Deus, com que os nossos corações esse Natal se encha da alegria de saber que nós temos a Cristo, temos o nosso Redentor. Assim, Pai, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino ao nosso Deus. Eu convido os irmãos que a gente cante o hino 243, Noite de Paz. Vamos ficar em pé, vamos cantar.